Olá, o Brasil e o mundo na sua tela. Começa agora o Entrevista Record Mundo. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e os crimes cometidos durante a ditadura militar aqui no Brasil. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, deu ao Brasil prazo até o próximo dia 14 de dezembro para adaptar a lei de anistia e punir os torturadores do regime militar. Segundo as vítimas dos abusos, essa lei seria um obstáculo às investigações. Se o Brasil não fizer nada, volta ao banco dos réus na OEA. Afinal, o Brasil vai cumprir essa obrigação internacional? Vai finalmente investigar os autores de sequestros, tortura, homicídios, ocultação de cadáveres? Até quando o país vai deixar de lado essa importante reparação nos direitos humanos? Quem vai nos ajudar a entender melhor essa situação são os nossos convidados. Crimeia Almeida, que foi guerrilheira e foi torturada também durante o regime militar. Seja bem-vinda, Crimeia. Obrigado. Também aqui com a gente Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais e coordenador do projeto Armazém Memória, que resgata aí documentos. A gente pode falar um pouco mais, né, Marcelo, depois durante o programa. Obrigado pela presença. Com a gente também o procurador da República, Sérgio Suyama. Obrigado pela presença, doutor Sérgio. Obrigado. Ele que também é um especialista, atua muito nessa área dos direitos humanos. Mas antes de começar aqui a conversa com os nossos convidados, eu queria que a gente assistisse uma reportagem. A presidente Dilma Rousseff assinou a lei que dá livre acesso a documentos do governo que comprovam ou que poderiam comprovar a violação dos direitos humanos no país. Dilma também sancionou o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, que vai investigar os crimes políticos desde a época de Getúlio Vargas até a ditadura militar. A Comissão da Verdade vai investigar e esclarecer as violações sobre os direitos humanos praticados no Brasil entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. A estimativa do governo é que a luta contra o regime fez pelo menos 470 vítimas. A Comissão da Verdade terá 7 integrantes indicados pela presidente Dilma Rousseff. Ela não poderá escolher dirigentes de partidos políticos nem pessoas que ocupam cargos comissionados no governo. Essa restrição foi imposta na última hora pela oposição para garantir a imparcialidade nas investigações. Além disso, qualquer cidadão poderá repassar informações ao grupo. O prazo para a conclusão do relatório é de 2 anos. A comissão não vai ter poder para punir ninguém, já que os crimes cometidos durante a ditadura foram perdoados pela lei de anistia, em vigor desde 1979. As circunstâncias que essas pessoas viveram precisam ser relatadas com muita responsabilidade e verdade para as suas famílias, mas também é de interesse de toda a nação brasileira. Isso nos fortalece como país. Para este cientista político, a hora não é de julgamentos, mas de ajudar as famílias a esclarecer as circunstâncias em que os crimes foram cometidos. Segundo ele, a comissão é um passo importante para um país que quer ocupar um lugar de destaque no cenário internacional. O Brasil é um dos únicos países que passou por esse processo e que ainda não fez um acerto de contas. Então, dessa maneira, isso vai servir tanto para resolver conflitos domésticos que ainda existem, como para melhorar a imagem do país lá fora. Muito bem. Só para a gente deixar claro para o telespectador, uma coisa é a Comissão da Verdade, que a presidente Dilma criou essa lei para estabelecer a comissão. Agora, então essa condenação lá na OEA, no exterior, dizendo que o Brasil precisa apurar, precisa melhorar, inclusive, o seu aparato legal para punir os torturadores, né? Essa Comissão da Verdade que a Dilma propõe, dá conta disso, Crimeia? O que você acha? Resolve a questão? Quer dizer, o Brasil passa a cumprir o que a OEA pediu? Olha, não é necessária a Comissão da Verdade para que o Estado brasileiro apure os crimes e puna os responsáveis. A Comissão da Verdade pode dar contribuições a isso, mas não é necessária essa Comissão da Verdade. O importante é que se faça a apuração dos crimes, os responsáveis e encaminhe, e a justiça encaminhe os devidos processos e o julgamento dessas pessoas. O curioso é que essa comissão, o governo brasileiro apresenta o projeto no Congresso justamente no momento em que o Brasil estava sendo condenado lá na OEA, não é, Marcelo? Quer dizer, parece que foi uma tentativa do governo de dar uma resposta assim meio em cima da hora, foi isso? A Comissão da Verdade tem cumprido um papel
de como se fosse uma cortina de fumaça em cima dessa discussão da Corte Interamericana. A Corte Interamericana, ao condenar o Brasil, ela condena também porque o Brasil não fez justiça, ele não executou os procedimentos legais para que se fizesse justiça com relação a esses crimes, não apurou, ele bloqueou a possibilidade de se apurar esses crimes ao longo desses anos todos, desde o período da anistia até agora. Ao contrário de outros países, né? Totalmente. Argentina, Chile, por exemplo, o Uruguai começou mais recentemente. Vários outros países têm feito esse trabalho, porque isso é bom para o país, é bom para o desenvolvimento. Mas a Comissão da Verdade, por exemplo, ela é citada na decisão da Corte, mas ela não faz parte do que o Brasil foi condenado. Isso precisa ficar claro. Ela é uma discussão, ela está colocada, ela vai cumprir o seu papel na sociedade, ela pode esclarecer fatos que até hoje são obscuros, ela pode trazer elementos novos para você identificar determinadas situações? Pode. Vai depender efetivamente de se ter vontade para isso, porque para isso precisa abrir arquivos, precisam chegar os documentos. A gente vê recentemente os documentos que foram entregues à revista Época. Todo mundo dizendo que esses documentos não existem, estão guardados nas casas dos militares que pentearam os arquivos e guardaram as coisas mais comprometedoras em suas casas. Crimeia, porque isso só antes da gente ter a participação do doutor Suyama, os militares, inclusive, costumam dizer que os arquivos não existem mais. Vocês acreditam nessa história? Eu não acredito que não exista. Mas se não existisse mais os arquivos, existem as fichas funcionais. Então é possível saber onde cada um dos militares estava em tal época que ocorreu tal crime. Você chamar esses militares para dar o depoimento? Chamar o comandante do Exército, né, o comandante-geral do Exército, para ele esclarecer em tal crime, aconteceu tal dia em tal lugar, quem que estava lá. Isso é possível saber. Exato, isso não é impossível. Agora, doutor Sérgio Suyama, procurador da República, por que exatamente o Brasil foi condenado lá na OEA? É algo grave, né? O Brasil foi condenado por uma corte internacional, né? Eu acho importante, talvez, esclarecer para o telespectador qual é o conteúdo da sentença da Corte Interamericana no caso do Araguaia. O Brasil foi condenado em uma série de pontos por essa corte, que é uma corte judicial, é uma corte internacional, ao qual o Brasil espontaneamente se vinculou e se obrigou, então, a cumprir essas decisões desse órgão judicial. Então, a Corte Interamericana, no caso do Araguaia, condenou o Brasil, como eu estava dizendo, em várias questões. A primeira delas é a Corte declarou que a lei de anistia brasileira de 79 não é uma lei válida do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos. Essa lei não pode ser invocada pelo Brasil para justificar a impunidade dos autores de graves violações de direitos humanos durante o regime militar. Então, a declaração que a lei de anistia é inválida. A Corte também mandou o Brasil criminalizar e criar um tipo penal específico de desaparecimento forçado, que também não foi feito até agora. A Corte condenou o Brasil também a localizar todos os corpos das pessoas que foram desaparecidas. E para nós, do Ministério Público, o ponto mais importante é a condenação da Corte Interamericana do Brasil a investigar e responsabilizar criminalmente essas pessoas que praticaram graves violações de direitos humanos durante o regime militar. Essa condenação da Corte não vale para o caso do Araguaia, para os 64 desaparecidos no caso do Araguaia, mas também vale para todos os casos de graves violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. Então, do nosso ponto de vista, uma das coisas mais importantes é justamente garantir a responsabilização criminal. E essa responsabilização criminal, como a Crimeia e o Marcelo estavam dizendo, ela não depende necessariamente da atuação da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ela tem uma função importante no que diz respeito ao esclarecimento cabal dos fatos, né, ao restabelecimento da verdade do ponto de vista das vítimas e de todo que foi todo o período, daquele período militar, mas, como qualquer outro órgão de investigação, quer dizer, a apuração não depende só desse órgão. Até porque a Comissão da Verdade
A Comissão da Verdade não é uma corte, né? Ela não vai condenar ninguém, ela vai levantar as informações e fazer um relatório. Ela levanta as informações e faz um relatório. Agora, há outros órgãos que também dispõem do mesmo poder de levantar informações e fornecer elementos para o Ministério Público. A polícia, a Comissão de Familiares Desaparecidos. Há vários casos em que as pessoas já sabem quem são os criminosos. Agora, até hoje o Brasil não fez essa apuração e o discurso muitas vezes é o seguinte, lei da anistia em 79 zerou os dois lados, como se tivessem sido dois lados em combate iguais, né? Os dois lados se acertam e não punem, então não vamos punir ninguém. Do ponto de vista jurídico, isso faz sentido? A Corte acha que não, né? A Corte Internacional. Não faz sentido. Muitas pessoas falam, não, isso é um revanchismo, isso é uma vingança, tem dois lados. Para nós, do Ministério Público, isso não é a questão que se coloca. Para nós, é uma questão simplesmente de reconhecer que um órgão internacional judicial condenou o Brasil a apurar violações específicas cometidas por agentes do Estado contra civis. Essa situação é diferente, é muito semelhante à que aconteceu em outros países da América Latina. E lei de anistia nenhuma pode, bloquear a investigação. São crimes que não prescrevem, né, pela lei internacional. Sim, os crimes contra a humanidade, assim como aconteceu no caso, né, da Alemanha nazista, assim como aconteceu nas ditaduras da América Latina todas, assim como aconteceu no caso do Muro de Berlim, esses crimes que são graves violações a direitos humanos do ponto de vista do direito internacional, eles não prescrevem e não estão sujeitos à anistia. Daí, então, o dever do Brasil de investigar e punir. Por isso, Crimeia, que vocês estão insistindo, até tem uma campanha aí para cumpra-se, né, para cumprir a sentença da OEA, não é isso? Não só a sentença da OEA, porque essa sentença da OEA ela é fruto de uma falta de um desinteresse do judiciário no Brasil, porque nós tínhamos uma ação que vinha desde 82, que era uma ação civil, não era criminal, para esclarecer, para entregar os corpos e esclarecer a circunstância das mortes dos desaparecidos no Araguaia. E essa ação ela vinha se arrastando, o Estado brasileiro sempre interpondo recursos. Mas daí acabou, teve uma hora que... Não, até que em 2007 ela foi julgada, transitada e julgada. Mas, quando nós entramos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a comissão que encaminha para a Corte, a gente não se dirige diretamente à Corte, essa ação não tinha uma sentença. Então, nós entendemos que o não julgamento de um caso, não fazer justiça, é porque a comissão só aceita os casos que esgotaram os recursos internos. Certo. E para nós, não fazer justiça depois de 15 anos era esgotar os recursos externos. E a comissão aceitou esse argumento e encaminhou para a Corte. E por causa disso, no final, é que o Brasil acabou sendo condenado, por não dar uma solução para isso. Para dar uma solução para isso. Só que a sentença da Corte é muito mais ampla do que a sentença interna, que era uma sentença na vara civil que pediu os corpos e o esclarecimento. Certo. Nós estamos falando aqui, até comparando rapidamente com outros países da América Latina, tem uma reportagem sobre esse assunto, a gente podia assistir para conversar um pouco mais sobre isso. Quer dizer, além do Brasil, os chamados porões da tortura também existiram na Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile. Em certo momento, eles chegaram a ser interligados. Era chamada Operação Cóndor, que uniu as ditaduras da América do Sul. Então acompanhem a reportagem que eu fiz para uma série especial do Jornal da Record. O sobrado em estilo alemão fica numa rua tranquila de Petrópolis, região serrana do Rio. Nos anos 70, foi transformado num centro de tortura, mantido pelo CIE, o Centro de Informações do Exército. Para cá eram trazidos militantes de oposição e a ordem era ninguém sair vivo dessa casa. A única sobrevivente foi Inês Etienne Romeu. Graças ao depoimento dela, o Brasil ficou sabendo da existência da Casa dos Horrores. Por aqui teriam passado, entre outros, o deputado Rubens Paiva, sequestrado e morto em 71, e Davi Capistrano da Costa, militante comunista,
teria sido morto e esquartejado na casa de Petrópolis em 74. Os corpos nunca foram encontrados. Capistrano foi visto pela última vez na fronteira com a Argentina. Teria sido preso numa ação conjunta dos dois países. Esse tipo de ação era comum na época da ditadura. Os serviços de repressão do Brasil e de outros países da América do Sul atuavam em conjunto, sob supervisão dos Estados Unidos. Era a Operação Condor, uma articulação secreta, pouco conhecida. Nos anos 70, passavam por aqui estrangeiros presos no Brasil e que seriam mandados a seus países de origem. No Brasil, a Operação Condor era coordenada pelo CIE, em Brasília, e havia subseções em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Os militares sul-americanos negavam a existência dessa articulação, mas arquivos abertos recentemente nos Estados Unidos confirmam a atuação conjunta. Esse relatório da CIA revela que em 76, representantes de Bolívia, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina e Chile se reuniram em Santiago para criar a Operação Condor. Esse memorando do Departamento de Estado dá mais detalhes. Os regimes militares do Cone Sul criaram uma coordenação para prender e matar líderes de esquerda. O Brasil está cooperando de perto nos assassinatos. Atenção, Brasil! A Operação Condor virou até documentário. Aqui no Brasil, é como se a Condor nem tivesse existido. Mas a matança foi punida pela justiça na Argentina e investigada até na Itália. O advogado gaúcho Jair Kirschke, que reúne um grande arquivo sobre a Operação Condor, é testemunha no processo italiano, em que 13 militares do Brasil viraram réus pelo desaparecimento de argentinos em território brasileiro. Nós temos vários generais, coronéis, majores, capitães, agentes da Polícia Federal e províncias e policiais de províncias condenados na Argentina. E é só no Brasil que sequer o cabo da guarda é molestado. Na Argentina, centros de tortura viraram memoriais em homenagem às vítimas, como a oficina Orlete, em Buenos Aires. No Brasil, pouco se faz. A casa de Petrópolis já foi até revendida. O país sequer abriu os arquivos militares. É a nação mais atrasada do continente na tarefa de manter viva a memória desse tempo terrível. Nós não podemos abstrair que esse país teve 20 anos de uma ditadura profundamente violenta, com crimes gravíssimos, e que a sociedade brasileira precisa conhecer essa verdade para que possa prevenir, para que isso não se repita no futuro. Essa foi uma série de reportagens que a gente fez para o Jornal da Record, inclusive mostrou outros centros de tortura aqui em São Paulo, não só essa casa de Petrópolis, em São Paulo, em várias partes do Brasil. Nós estamos falando de algo concreto que aconteceu, as pessoas desapareceram, os corpos muitas vezes não foram devolvidos para as famílias, né? A Crimeia sabe bem disso. Marcelo, então por que tem essa campanha Cumpra-se? O que vocês querem exatamente? Então, a campanha do Cumpra-se, ela, de fato, primeiro que é o cumprimento integral da sentença. Mas a gente entende que os direitos humanos estão em risco quando você tem essa atitude de simplesmente desconsiderar determinados aspectos da sentença, como a punição dos torturadores, a desobstrução da justiça para que isso aconteça, né? A punição ela é consequência da desobstrução da justiça para crimes de lesa humanidade. E ao negar isso, eles negam a jurisdição da corte. Então, os direitos humanos passam a ficar em risco no país. Você pega qualquer outro caso que esteja colocado na Corte Interamericana, e se o Brasil vier a ser condenado nesses outros casos, se você nega a jurisdição da Corte para o caso do Araguaia, você nega a jurisdição da Corte quando for conveniente a alguma figura que esteja sendo atingida por essa decisão. Até porque então, nós temos uma situação onde esse cumprimento ele traz também benefícios para a sociedade. Porque você tem, por exemplo, um dos pontos a respeito da Convenção contra o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Só o Brasil e o Chile
não ratificaram. Todos os países já ratificaram isso. Em 2006, nós tivemos naquela ação, naquele entreveiro em São Paulo, com o PCC, a polícia e tal, que quase 500 pessoas assassinadas, 6 pessoas desaparecidas, com as mesmas práticas realizadas na ditadura militar, por pessoas que se vestiam de ninjas, grupos de extermínio, que estão escondidas atrás de um manto desse subterrâneo que é herdeiro dos porões da ditadura militar. Era nesse ponto que eu ia chegar, porque a gente está falando da história, é importante para as famílias, claro, você saber onde é que estão os corpos e contar essa história direito e punir. Olha, é importante também por causa do presente, eu imagino, né doutor? Porque, senão a gente repete as práticas, como a gente está cansado de ver aqui no Brasil, né? A polícia muitas vezes mata, infelizmente, e não se faz nada, né? A cultura de impunidade essa falta de responsabilização dos torturadores causa realmente é muito grande. A gente sabe que os casos de tortura no Brasil não estão só restritos aos casos da ditadura militar, infelizmente. No dia de hoje, nos dias atuais, quem acaba sofrendo mais diretamente isso são as pessoas que são pobres, são negras, são presas indevidamente pela polícia e acabam muitas vezes sofrendo esse tipo de tortura. Então, e tem uma cultura, aprendeu a dar uns tapas aí, como se isso fosse tolerado. Sim, de naturalização da tortura. Parece que é uma tolerância da sociedade brasileira ou do Estado, eu não sei, com esse tipo de prática. Você percebe assim, Cremeia? Eu estou exagerando isso. Sim, né? A consequência mais grave da impunidade é a perpetuação do crime. Não aquele crime do passado. Ele continua, hoje se repete o desaparecimento, porque a impunidade está garantida na prática, né? E eu, voltando um pouquinho a essa questão da Comissão da Verdade, se o Brasil tivesse cumprido a sentença interna aqui em 2007, em 2008, essa Comissão da Verdade já estaria com vários passos na frente, não é? Então, é uma coisa que me incomoda, você ter uma sentença que não é cumprida. Quer dizer, quando que se faz justiça? Quando convém? No seu caso, você tem. O seu companheiro é desaparecido? É desaparecido, então, o pai do meu filho. O nome André dele? Grabois. André Grabois. Desaparecido desde outubro de 73. O pai dele, né, avô do meu filho, é desaparecido desde dezembro de 73. Então, quer dizer, é uma coisa assim. Você ganha na justiça e não se cumpre a sentença. Quando um cidadão ele é condenado, o que acontece com o cidadão? Quando um Estado, alguns elementos do cúmplice, dos benefícios que o cumprimento da sentença traz, você tem o executivo envolvido, o legislativo envolvido, o judiciário envolvido, porque todos têm que, de alguma forma, rever algumas posições que têm garantido a impunidade nesse país, que têm garantido a ação que muitas vezes hoje são truculentas com relação à sua população, que estão desfocadas de todo o conceito. Você pega, por exemplo, o manual do Leandro Fortes. Explica o que é isso. O Leandro Fortes, é um jornalista da Carta Capital, ele chegou a ele um manual produzido em 2009. Ele fez uma belíssima matéria sobre isso, chamada Nós, os Inimigos. Quer dizer, um manual que atualmente... Um manual produzido pelo Exército, pelas Forças Armadas, que diz que a população, ele continua trazendo os conceitos da Lei de Segurança Nacional... Para hoje. Dentro das práticas de exercício das suas tarefas militares, para acompanhar, vigiar, para tratar o cidadão que está no exercício do seu direito, que é garantido na Constituição de 88, como uma pessoa nociva à sociedade. É como se um pedaço da ditadura não tivesse sido... Não, a caserna precisa rever. A Corte Interamericana, ao propor a sentença, e por isso que a Comissão da Verdade pode servir para um avanço no país, se ela tiver um foco educacional também, pedagógico, que ela possa chegar às escolas, mas a Corte ela coloca uma questão, e o Cumpra se bate nisso, e tem insistido nessa discussão com as interlocuções com o governo, porque precisa tratar da mudança de conduta
dos comandos do Exército, Marinha Aeronáutica, das Forças de Segurança, porque ela coloca que tem que ter educação para direitos humanos lá dentro. É preciso fazer uma autocrítica sobre isso. E essas forças não têm feito essa autocrítica. Crimeia queria falar. Não, é o seguinte, porque uma comissão da verdade, ela está dentro de uma política de justiça de transição, mas não se limita à verdade, tá certo? Eu acho que tem que deixar bem claro os 4 pilares de uma política de justiça transicional, que é verdade, justiça, que é muito importante, a reparação das vítimas e a mudança da estrutura. A Lei de Segurança Nacional, ela continua em vigor, com pequenas alterações, tá certo? O artigo, se não me engano, 141 da Constituição Federal, diz que as Forças Armadas são os guardiões dos poderes da República. Quer dizer, existe muito entulho da ditadura no nosso país. Muito bem, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, voltamos já, continuamos nesse tema, a superação e a punição, né, para aqueles que praticaram crimes durante a ditadura militar. Já. Estamos de volta com a entrevista da Record Mundo. Hoje nós conversamos sobre os direitos humanos, os crimes cometidos durante a ditadura militar aqui no Brasil. Na Argentina, por exemplo, houve condenação até de prisão perpétua para militares envolvidos nos crimes da ditadura. No Uruguai, os congressistas anularam a anistia dada para aqueles que cometeram crimes na mesma época. Os crimes passam a ser imprescritíveis e devem ser julgados com as normas de tratados internacionais. A anistia aos militares foi dada em 1986, um ano após o fim do regime. Na época, eles estavam sendo caçados por violações aos direitos humanos. Já na Argentina, 12 militares foram condenados à prisão perpétua por crimes durante a ditadura militar no fim da década de 70. Entre os condenados está Alberto Astiz, conhecido como Anjo Louro da Morte. Outros 4 militares receberam penas de até 25 anos de prisão. Eles são acusados de torturar e matar pelo menos 5.000 pessoas. É a diferença, né? Na Argentina, quantos processos já, doutor? Na Argentina, há mais de 800 processos criminais de responsabilização por atos cometidos durante a ditadura militar. E lá não se entende que, então, que tem lei de anistia e aí você não pode fazer nada? A Argentina tinha aprovado uma lei, chamava Lei do Ponto Final, que era uma espécie de uma anistia. Só que depois a Suprema Corte da Argentina, no caso Simón, ela pegou e derrubou essa lei, falando que essa lei era inválida e mandou processar e punir. Agora, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, há pouco tempo atrás, disse que a lei de anistia brasileira é válida. Então, como é que fica? Porque tem uma corte internacional que diz, olha, a lei de anistia atrapalha, não deixa julgar os militares, precisa mudar isso. E o Supremo diz que tem que manter a lei? Essa questão para nós é importante. A decisão do Supremo, na arguição do descumprimento fundamental 153, a DPF 153, ela declarou que a lei da anistia é válida na perspectiva da Constituição brasileira. Acontece que, nesse caso da Corte, nós estamos falando da perspectiva, em comparação da lei de anistia com a Convenção Americana de Direitos Humanos e com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão judicial. A Corte não está propriamente acima da Constituição, mas é um ato diferente. Nós estamos falando agora de direito internacional, não estamos mais falando de direito nacional. E o Brasil aceita, né, a jurisdição da Corte. E o Brasil aceitou a jurisdição da Corte. E é importante dizer que todos os países o Brasil não está sozinho nesse caso. Todos os países que enfrentaram problemas de justiça e transição, tiveram governos autoritários e depois mudaram para a democracia, todos os países que foram condenados pela Corte acataram a decisão da Corte e estão investigando e punindo os responsáveis. Argentina, Paraguai, Peru, Colômbia, Chile. E o problema fica, então, em relação ao Brasil. O Brasil vai ou não cumprir com as suas obrigações internacionais, cumprir com a sentença judicial internacional que mandou investigar. Rapidamente, que a gente tem menos tempo nesse bloco, o Ministério Público tem um grupo específico para tratar disso e vai entrar com ações para pedir a punição? Isso mesmo. Já há cerca de 20 investigações hoje em andamento no Ministério Público Federal do Brasil inteiro. Há casos envolvendo o Araguaia, há casos em São Paulo, há casos no Rio Grande do Sul e agora, mais recentemente, a Câmara de Coordenação de todo o Ministério Público Federal criou um grupo de trabalho e já se posicionou no sentido de que essa decisão da Corte mudou a história. Até a decisão da Corte, até novembro de 2010, a posição do Brasil era
alguma, e a partir de novembro de 2010 a posição mudou, porque agora nós temos uma sentença determinando que o Brasil investigue e pune os responsáveis. Mas vai entrar com as ações? Então criou um grupo de trabalho já com o objetivo de investigar e entrar com as ações quando for identificado o autor e o crime respectivo. Marcelo. O Ministério Público Federal, por exemplo, tem trabalhado no caso das ações em que o Tortura Nunca Mais, a família do Virgílio Gomes da Silva e o Sindicato dos Químicos encaminharam a solicitação para que fosse levada à justiça essa ação, para apurar as responsabilidades do desaparecimento e morte sob tortura do Virgílio. Foi em São Paulo? Em São Paulo. Isso já está em andamento dentro do Ministério Público, com o entendimento a partir da decisão da Corte Interamericana. Agora, é importante também ver que a decisão do STF, ela tem servido como obstrução ainda hoje, mesmo depois da decisão da Corte, para se impedir a consecução de justiça. Ou seja, então colide de frente com o problema central que a Corte identificou, que foi o Brasil não proporcionar às vítimas o acesso à justiça. Isso perdura até a semana passada, 10 dias, quando um juiz de São Paulo mandou arquivar, e aí há recurso, o Ministério Público está recorrendo, o caso contra os 4 torturadores da OBAN, entre eles o capitão Maurício, que torturou, inclusive, a presidente Dilma Rousseff. Presidente Dilma Rousseff. Eu queria chegar nisso, Crimé. Se o Brasil não conseguir resolver isso durante o governo de Dilma Rousseff, que foi torturada, essa semana ainda tivemos aí nas revistas semanais fotografias de Dilma no Tribunal Militar, quer dizer, ela passou por isso. E se não conseguir resolver agora, não resolve mais, não é possível, não? Olha, eu não penso assim, não. Tá certo? Eu espero que resolva agora, tá certo? Mas essa questão dos mortos e desaparecidos, ela exige justiça. Até hoje se condena nazista, certo? Isto não acaba simplesmente por decreto ou pela vontade dos torturadores e daqueles coniventes com eles. E ninguém fala, eram dois lados em disputa. Isto vai persistir, tá certo? Agora, eu espero que se resolva mais cedo, porque nossos pais já morreram e nós já estamos velhinhas, né? Então, eu espero que resolva mais cedo. E eu acho importante dizer o seguinte, que essa interpretação do STF é um pouco estranha, porque a Corte Interamericana, ela foi, né, essa aceitação da Corte Interamericana, ela foi ratificada pelo Congresso Nacional. E quando uma convenção internacional é ratificada pelo Congresso, ela vale como Constituição brasileira. Ela tem o mesmo valor. Tem que cumprir. Então, tem o mesmo valor. Quer dizer, eu estranho muito o STF dizer que analisou a questão da lei da anistia com base na Constituição Nacional. Porque a Convenção Interamericana de Direitos Humanos é Constituição brasileira, ela faz parte da Constituição. Marcelo, vocês têm um site, né, para tratar desse assunto? Então, você poderia dar... o endereço do site da campanha Cumpra-se é www.cumprace, como escreve com ínfim, cumprace.org. Ali você tem a petição online a ser assinada, que vai ser entregue e com cópia para a corte também, vai encaminhar às autoridades. A possibilidade de ter informações sobre o andamento do cumprimento da sentença. Desse jeito aí, né? www.cumprace.org. Está aí na tela, as pessoas podem se informar por aí. E se chegar no dia 14, 15 e o Brasil não tomar nenhuma... Dia 14 nós vamos fazer um ato em São Paulo, em frente à Presidência da República Regional. Então, quem Avenida puder, Paulista, né? Avenida Paulista com Augusta, quem puder participar, apareça. Acho que o cumprimento da sentença é fundamental para os direitos humanos, para o desenvolvimento da sociedade. No dia 9, não sei se permite, o Ministério, a Câmara de Coordenação de Matéria Penal da PGR, da Procuradoria da República, vai anunciar em audiência pública também que receberá os casos e receberá os familiares e o CIGIL, que é o peticionário no caso do Araguaia, para poder, então, dar encaminhamento aos casos criminais. Então, as coisas parecem que começam a andar. A gente eu espera. Acho que o divisor de águas é a sentença. Né? Essa sentença. Eu queria, então, agradecer muito a presença de vocês aqui, o Marcelo Zelic,
que é vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. Obrigado, Marcelo. Nossa, muito obrigado a você, Rodrigo. A Crimeia Almeida, que é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Obrigado pela presença, Crimeia. Obrigada a vocês. E ao Sérgio Suyama, procurador da República. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Mais uma vez pela Obrigado presença. O Entrevista Record Mundo fica por aqui. Eu agradeço a você também pela audiência. Até a próxima segunda-feira, às 10h15 da noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.